Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Ó, pessoal, quero agradecer aí em primeiro lugar ontem a comemoração dos 10 mil inscritos do canal. A gente improvisou ali numa live uma simultânea, né? E depois não deu muito certo a simultânea, era muita gente, mas foi uma grande festa. E depois a gente fez um torneio e todo mundo se divertiu e depois batemos um papo. Quero agradecer aí a presença de todo mundo. Quem não pôde comparecer, eu fiz de última hora, foi uma coisa meio espontânea, sem planejamento, sem nada. Mas vão ter outras, tá bom? Espero. E a gente pode ir marcando aí e combinando aí e se vendo, tá bom? Estamos aqui de volta com o Campeonato Mundial. Magnus Carlsen contra o Fabiano Caruana. Já se passaram 10 rodadas de um total de 12. E essa então é a 11ª rodada jogada hoje. Lembrando que as 10 primeiras rodadas terminaram no empate, né? Então o match está empatado até agora. E essa é a 11ª partida, então, de um total de 12. E vamos dar uma olhada. Bom, a gente tem umas fotos interessantes aqui da Nick Riga. Aqui o Fabiano Caruana aguardando aí, ele já sentado no tabuleiro. Hoje ele joga de pretas, né? A gente tem o Magnus Carlsen chegando aí, o Fabiano Caruana olhando para ele, né? Ele chegando e tal. O Magnus Carlsen jogou de brancas hoje, então. O curativo dele já está menorzinho, né? Já está sarando ali, onde ele tinha machucado, perto do olho. E aí, mais uma vez, cumprimentando. Muita gente falou que é normal, quem chega, cumprimenta, o outro já está sentado e tal. Teve uma vez que o Carlsen tentou levantar também, mas não deu tempo. Enfim, é comum a gente ver essa questão aí da pessoa sentada e o outro de pé cumprimentando quem chega, né, por último e tal. Olha só que legal, quem tá vindo aí, os dois já se sentaram, e quem tá vindo para fazer o primeiro lance ali ao centro da foto, o Sergei Karyakin, é um dos melhores jogadores aí do mundo, tido como queridinho aí do Kasparov, possível sucessor aí do Kasparov, muitos diziam e tal, mas enfim, é um grande jogador, e ele fazendo o primeiro lance aí parece que uma cara meio de sacana aí, né? Parece que ele fez um lance que não era... O pessoal começou a estranhar aí, ó, o Magnus Carlsen já tá dando risada, e provavelmente ele fez um lance que não foi o lance combinado aí, ó, o Magnus Carlsen reclamando, cara, não era pra jogar isso e tal. Então todo mundo bem humorado aí com a brincadeira, e muito bacana aí, muito boa a brincadeira que o Sergei aprontou aí com o Magnus Carlsen. Bom, aí arrumou-se o tabuleiro então novamente, agora o Sergei já tá um pouco mais sério aí, realmente agora vai começar a partida, né? Os jogadores desestressaram aí um pouco com a brincadeira, mas agora é hora de foco, é hora da partida, e aí o Magnus Carlsen faz então o primeiro lance correto da partida, que não foi o peão dama do Sergei Karyakin, e foi sim o peão do rei, tá bom? Vamos dar uma olhada então aqui na partida, o Magnus Carlsen então de brancas, jogando E4 contra o Caruana. Vamos ver o que o Caruana joga. Bom, aqui ele jogou então E5, temos cavalo F3, cavalo F6, então repetindo o que já havia sido jogado aí, se eu não me engano na rodada 6, na sexta rodada, o Caruana de pretas também jogaram a Petrov. Aqui, cavalo também E5 foi jogado, D6, e aqui na sexta rodada então o Magnus Carlsen jogou o cavalo em D3, que não é tão usual, e nessa partida então ele já fez diferente. O jogo foi na linha principal, cavalo F3, cavalo também E4, aqui pelo Caruana, recuperando então o peão. Cavalo C3, aqui você pode se perguntar, né? Não pode jogar dama E2, cravando aqui o cavalo. É possível, essa linha existe, tá bom? Dá para jogar. E aí depois com dama E7, né? E o jogo continua. É uma perfeita defesa aqui do cavalo, não tem grandes problemas, tá? Dá para se jogar dessa forma. Mas as brancas preferiram, o Magnus Carlsen preferiu desenvolver aí outro cavalo. E a partida seguiu com cavalo toma em C3, D toma em C3. Em geral, né, as pessoas gostam de tomar em direção ao centro, é uma regra que se fala muito, né, de tomar com os peões em direção ao centro, então nesse caso tomar com o peão de B, né. No entanto, a estratégia aqui do Magnus Carlsen é diferente ao tomar com o peão de D, apesar dele perder aqui um peão central, né, os peões da coluna D e E são os peões centrais, ele perdeu um peão da coluna central, que em tese são os mais importantes. No entanto, ele já abriu o bispo, esse bispo vai poder jogar em E3, a dama em D2, e ele quer dar o roque longo, tá bom? Por isso que ele não capturou com o peão de B, tá bom, gente? Então ele tá já pensando lá na frente, tá? Ele quer dar o grande roque, então tá a explicação aí. D toma C3, bispo E7 para poder dar roque, bispo E3 então, seguindo com o plano do rocão, roque, dama D2, cavalo D7, e aí o grande roque então foi jogado. Esse cavalo não vai ficar aqui em D7 atrapalhando o bispo, ele tem que sair daí,
cavalo em F6 então. Bispo D3, desenvolvendo então a outra peça menor que estava faltando desenvolver. E aí então a Caruana já começa um ataque aí na ala da dama, né, com C5. Torre de H em E1, bispo em E6. E aqui vale dizer que aqui é o lance 11 e eles ainda estão na teoria, tá bom? Até agora todos os lances foram teóricos. E essa posição, essa exata posição já aconteceu algumas vezes. Ó, a gente tem aqui 5 partidas e partidas muito importantes aqui, inclusive ó, a Copa da FIDE do ano passado, ó, o Anish Giri de brancas contra o Alexander Motilev. E o jogo foi empatado. A gente tem jogo aí do Sergei Karyakin contra o Pentala Hare Krishna. Tá? Então realmente jogos de altíssimo nível aí, mais 3, né? Foram jogados dessa forma. E nessa posição então a gente tem aqui, ó, bispo G5 e C4 já foram jogados, tá bom? Então nessa posição já foi jogado bispo G5 e um outro lance aqui foi jogado C4, tá? No entanto, o Magnus Carlsen vai para uma novidade teórica então e ele faz o lance Rei B1. É um lance que faz muito sentido, né? Trazendo o rei aí, realmente tirando ele da coluna C, deixando ele mais próximo aqui desses peões, defendendo aqui, né, o peão de A2 que estava atacado e ao mesmo tempo tirando aí o rei da mesma diagonal da dama, né, que pode sofrer alguns ataques em algumas linhas. Então um lance que faz bastante sentido, rei B1 foi jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Dama em A5, fazendo então uma pressão aqui realmente no peão de A2, C4 bloqueando então e ao mesmo tempo abrindo a possibilidade aí da troca de damas. E depois de dama toma em D2, bispo toma em D2, H6 foi jogado. H6 é um lance importante que evita o cavalo entrando em G5, fazendo uma pressão aqui em E6, né? O bispo não poderia sair se não cai o bispo de E7. Então H6 é um lance importante jogado aqui pelo Caruana. E aqui o Magnus Carlsen tem várias possibilidades. Ele pode jogar, por exemplo, B3, pode jogar bispo C3. No entanto, ele vai para um lance bastante interessante aqui. Ele levou bastante tempo para fazer esse movimento. E ele jogou então cavalo H4. O Magnus Carlsen, ele explora rapidamente toda e qualquer... Ele entende muito bem a situação, né? Então quando esse peão jogou aqui em H6, ele não está mais protegendo a casa aqui de G6. E o Magnus Carlsen quer tirar proveito disso, né? Em algum momento ele vai poder jogar o cavalo aqui em G6. Lembrando que esse peão está protegendo aqui o bispo em E6, né? Então se ele joga o cavalo em G6 e o peão toma em G6, o Magnus Carlsen conseguiria capturar o bispo em E6. Então o cavalo em H4 é muito interessante, ao mesmo tempo também pode vir para F5, né? Então muito interessante esse lance aqui do Magnus Carlsen. A torre de F em E8 foi jogada, então já prevendo, né, que o cavalo viria para G6, já tirando a torre do ataque, então torre de F em E8. E aqui lá vai ele, né? O cavalo G6 então foi jogado e a partida seguiu aqui com o cavalo G4 pelo Fabiano Caruana. Um excelente lance. Você pode se perguntar por que aconteceria, né, se capturasse aqui em G6. As brancas iriam ficar muito bem com torre toma em E6, rei F7, por exemplo, torre E3, G5, uma possível continuação aqui com bispo C3, bispo F8 propondo a troca de torres e torre F3. As brancas teriam toda a iniciativa, teriam o par de bispos e seria as pretas estão com o rei meio numa posição ingrata aqui e seria uma posição muito boa para as brancas, tá bom? Então o Caruana, claro, não permitiu isso e depois de cavalo G6 ele não capturou o cavalo e seguiu aqui com o melhor lance da posição, cavalo G4, né? Cavalo G4 fazendo uma ameaça aqui em F2. E a partida seguiu então com cavalo toma em E7, cheque, torre toma em E7, torre E2 defendendo F2 então, cavalo em E5, né? Aqui você pode se perguntar, por que não toma aqui em H2, né? Aqui em H2 seria uma armadilha fatal aqui, né? Ou simplesmente o Magnus Carlsen jogaria o peão aqui em F3. Esse cavalo não tem mais retorno, não pode voltar e ele vai ser facilmente capturado em mais alguns lances, né? Por exemplo, torre D7, torre H1, simplesmente, e esse cavalo não tem mais para onde ir, tá bom? Então é claro que o Caruana viu isso e depois de torre E2, então ele não foi para o lance cavalo em H2 e sim colocou o cavalo dele em E5, uma excelente casa para o cavalo atacando aqui o bispo em D3. E a partida seguiu então com bispo F4, cavalo toma em D3, torre toma em D3 e agora esse peão aqui de D6 está caindo, né? Está atacado duas vezes. No entanto, o peão de C4 também está caindo, está atacado, né? Então o Caruana continuou aqui com torre D7 e depois de torre toma D6, torre toma D6, bispo toma D6.
não imediatamente capturando aqui em C4, mas primeiro melhorando a posição da torre, um lance muito importante aqui do Fabiano Caruana, torre D8, e aqui torre D2 foi jogado. Claro, né, não dá para capturar aqui em C5 agora, porque senão a partida iria acabar com um bonito checkmate aqui no lance 23, né, do Fabiano Caruana. Iria ser algo que provavelmente, com certeza, o Magnus Carlsen não vai permitir, né? Então depois aqui de bispo D6, torre D8, o Magnus Carlsen não fez o erro grosseiro, né, de bispo toma C5 e foi para o lance correto. Torre D2 defendendo o bispo então. E agora sim, bispo toma em C4, recuperando então o peão, tem 6 peões para cada um, bispos de cores opostas, e um final já. E esse final então, os reis têm que jogar, rei C1, B6 então trazendo uma proteção aí, né? O rei C1 defendeu a torre e vou voltar aqui, né? As brancas já estavam então ameaçando capturar aqui em C5. Então B6 defendendo, e a partida seguiu com bispo F4, torre toma em D2, rei toma em D2, A6. Então agora o Caruana tem que tirar os peões das casas escuras, né? Já que o bispo dele é de casas claras. Então ele tem que tentar colocar todos os peões dele em casas claras para que esse bispo não tenha efeito nenhum, né? E o Magnus Carlsen, por sua vez, também tem que tentar deixar aí seu bispo nas casas, seus peões nas casas escuras, tá bom? Por que o Caruana não capturou aqui em A2, né? Seria um triste lance aqui, parecido com o do Fischer contra o Spassky, né? As brancas podem jogar B3, e não que seja o fim do mundo nessa posição, ainda daria para se jogar C4, por exemplo, para tentar salvar esse bispo. E depois de rei C1, por exemplo, G5 seria uma possível continuação. Bispo E3, por exemplo, C toma em B3, rei B2, por exemplo, B toma em C2, rei toma em A2. Seria uma posição provavelmente vencedora para as brancas, mas teria muito jogo aqui. Seria parecido com o drama que se seguiu com o Bobby Fischer contra o Spassky, onde Bobby Fischer fez a captura do peão numa situação parecida com essa e perdeu a partida, foi dramático, né? Então provavelmente o Caruana se lembrou aqui daquele drama todo e não foi pro peão em A2, fez a coisa certa, né? E jogou então A6, tá bom, gente? É bacana fazer esse paralelo aí com a partida do Fischer e Spassky, que também era um match do Mundial. A3 então foi jogado, rei F8, bispo C7 atacando o peão, e agora vai cair um peão, né? B5 então tirando do ataque do bispo, mais bispo D6 cheque, rei E8 e agora bispo toma em C5. As brancas, o Magnus Carlsen conseguiu ganhar um peão, né? Ele está com um peão a mais. No entanto, na maioria das vezes, quando se trata aí de bispos de cores opostas, não é uma vantagem arrematadora. Então a partida continuou, os dois continuaram jogando, com H5 então pelo Caruana, colocando os peões então nas casas claras, rei E3 trazendo o rei para o jogo, rei D7, rei D4, G6, então agora o Fabiano Caruana conseguiu colocar todos os seus peões, inclusive todas as suas peças, né, estão em casas claras, o que faz esse bispo aqui em C5 parecer completamente inútil na posição, né? E a partida seguiu com G3, o Carlsen, por sua vez, colocando seus peões nas casas escuras, bispo E2, bispo F8, rei C6, B3 foi jogado. Aí você fala assim, pô, mas aqui ele está colocando nas casas claras, né? É porque ele está querendo jogar um C4, é temporário, né? Bispo D1, rei D3 defendendo o peão em C2, bispo G4 e C4, né? Então o Magnus Carlsen jogou B3 para poder jogar C4, e a partida seguiu com bispo E6, então, rei D4, B toma em C4, B toma em C4, bispo G4, C5. Então o Magnus Carlsen conseguiu, então, ele foi feliz em colocar todas as suas peças nas casas escuras, e o Caruana, por sua vez, conseguiu colocar todas as suas peças nas casas claras, e agora esses bispos ficam inúteis no tabuleiro, né? Praticamente inúteis no tabuleiro. A partida seguiu com o bispo E6. Na verdade, eles têm a função muito importante agora de defesa, né? Uma vez que o rei, por exemplo, está longe de ser inútil, tá, gente? Mas é inútil para atacar, mas é super útil para defender, tá bom? Então, melhorando aí a frase que eu falei, são peças agora de defesa, tá? Então, uma vez que o rei tente capturar algum peão, ele vai sempre defender o peão da base, tá? O bispo vai sempre defender o peão da base. Se esse rei, em algum momento, conseguir também chegar perto do outro peão, por exemplo, que esse rei consiga chegar aqui em A7, o bispo sempre vai conseguir defender também os peões, tá? Então os bispos passam a ter funções defensivas nesse tipo de posição. Bispo H6, bispo D5, bispo E3, bispo E6,
rei E5, esse rei vai tentar alguma coisa, né? O Magnus Carlsen vai tentar, ele está com mais condições, né? O rei está melhor posicionado. Bispo D5, rei F4, bispo E6, rei G5, bispo D5, G4, H toma em G4, rei toma em G4, bispo A2, rei G5, é um final, né? Enquanto esse bispo tiver condições de proteger a base aqui da cadeia desses peões, está tudo certo, né? Bispo B3, rei F6, o peão está protegido, bispo A2, simplesmente H4, o Magnus Carlsen vai tentar mais um truque ainda, ó, vamos ver, bispo B3, F4, bispo A2, rei E7, bispo B3, o rei volta para F6 aqui, né? Você pode se perguntar, ué, não pode jogar rei D8? Vamos pôr essa continuação para o rei ir lá para trás, ó, por exemplo, pegar outro peão? Simplesmente bispo F1, tá bom, gente? É aquilo que a gente falou, então, nesse tipo de situação, o bispo ele vai conseguir sempre defender, tá? Mas aqui dá para jogar F5, se o peão toma, eu passo esse peão e tal. Não dá muito certo, tá? F5, G toma F5, H5, dá para se defender aqui primeiro com F4, e depois de bispo toma F4, rei toma em C5, H6, simplesmente bispo D3 e o bispo agora segura aqui a casa desse peão. Se jogar de qualquer jeito para capturar em A6, a gente já vê que seria um final empatado, tá bom? Então não seguiu dessa forma, o rei voltou aqui para F6 e a partida seguiu com bispo A2 e F5, e aqui poderia ser, aqui é uma posição muito perigosa, né? As pretas têm que jogar aqui o lance correto, né? Por exemplo, se joga agora G toma F5, o Magnus Carlsen venceria imediatamente com um bonito lance. Se você quiser encontrar qual seria o lance vencedor aqui, na verdade tem mais de uma forma de ganhar, mas o lance mais bonito e mais que a gente pode ilustrar de melhor forma como se vencer aqui seria o lance bispo em F4, tá bom? Criando realmente uma parede aqui muito bonita com as próprias peças e com as peças do adversário. O Magnus Carlsen formaria uma parede e esse peão poderia livremente e tranquilamente, sem nenhuma preocupação, ser promovido para a dama aí em mais 4 lances, tá bom? Seria realmente uma posição muito bonita. O rei não chegaria a tempo aqui, a gente vê que simplesmente aí o rei não consegue segurar o peão e essa barreira então seria uma parede muito bonita que o bispo F4 seria o lance vencedor da posição, tá bom? Entre outros, tá? Existem outras formas de ganhar essa posição. Então é claro que o Fabiano Caruana não capturou o peão e jogou bispo B1, defendendo então o peão. Aí depois de bispo F2 e bispo C2, ambos os jogadores concordaram no empate, né? O Magnus Carlsen tentou esse último truque, vamos falar assim, essa última cartada, mas aí como realmente o Caruana está muito bem preparado, né? Percebeu o que viria, fez o lance correto e aqui não tem progresso, né? Você pode falar assim, mas deixou o peão aqui de F7, mas tudo bem, esse peão está atacado agora 2 vezes, né? E não tem realmente progresso e ambos aí concordaram então no empate, tá bom? Então olha só, 11 partidas, 11 empates, de um total de 12 partidas, realmente um match de muita qualidade. Lembrando que eles jogaram hoje no sábado, amanhã domingo, diferentemente das outras partidas, pessoal, é importante falar, amanhã é um dia de descanso para eles, tá bom? Então até agora no torneio eles jogavam 2 dias seguidos e descansavam no terceiro. Como agora são as 2 últimas rodadas, eles têm esse dia a mais de descanso aí, então eles descansaram ontem, jogaram hoje e vão descansar amanhã de novo e jogam então somente na segunda-feira, tá bom? Mas de qualquer forma amanhã tem vídeo no canal também e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, uma partida realmente muito bacana, cheia de truques, né? Quero mandar alguns salves aqui, quero mandar um salve para o Bruno 1986, para o Nathan Mello, para o Guto TV, para o Gabriel Zago, o Adriel Schmidt, Guilherme Padum, o Christopher Fontenelle, um salve aqui para o Rodrigo Alencar, para o Leonardo Nobre, um salve aí pro pessoal de BH, para o Emerson Santos Luthier, para o Enzo de 5 anos, lá de São Bernardo, para o Jay Cutter, toda a galera aí de xadrez ali de Campina Grande, Paraíba, salve, para o Weverton Guilherme, do Clube Bezerrense de Xadrez, vulgo CBEX, para o Igor Veiga de Goiânia, salve pessoal de Goiânia, Goiás, para o Adalberto Júnior, salve Belém do Pará, para o Rodrigo Watzel, para o Martinho Santos e para sua esposa, salve aí, para o pessoal aí do Nordeste, para o Walter Henrique, um salve ao bom xadrez, né, Walter Henrique? E para o Júlio Maoli também, do xadrez de Capão Bonito, em São Paulo, tá bom? É isso, gente. Fica aí meu agradecimento mais uma vez a todos vocês pela audiência. E amanhã a gente se encontra então com mais análises interessantes aí no canal, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Valeu!